diretor de arte da Sapien Nitro. Como é que eu cheguei aqui? Eu fazia muito freelancer para Londres, para festivais underground e coisas de músicas eletrônicas assim. Decidi há 3 anos atrás voltar. Há 6 anos atrás eu estudei inglês aqui, sempre gostei daqui, me apaixonei pelo local, cultura, eu acho que eu me adaptei muito bem. Esse contato, talvez tenha tido um contato maior com o site da Vodafone, da Inglaterra, Vodafone UK. Tem alguns outros trabalhos, como o Smith & Nephew, mas são sites menos conhecidos, são sites grandes, mas não tão conhecidos da população. Eu estou envolvido, grande parte do meu trabalho é com projetos grandes e corporativos, assim. A gente não tem um envolvimento tão grande com campanhas pequenas e de curta duração. Então geralmente eu fico num projeto vários meses até o produto final, e depois a gente tem um acompanhamento do cliente também. Passo horas e horas, papel e lápis na mão. Eu não faço nada sem papel e lápis. Muita pesquisa. Meu trabalho é tudo baseado em pesquisa, em experimentação, e, sabe, tentar e errar, várias opções, até tu realmente entender. Acho que a parte crucial é tu entender qual é o problema que tu está tentando resolver. Depois que tu entender isso e tu entender realmente onde o cliente quer chegar, cara, é muito rápido. O processo vai muito mais tranquilo do que iria se tu tentasse já resolver de cara, que não funciona pra mim. Eu tenho um projeto de pesquisa, tentativas, aí começa a sentir que tu acha realmente teu caminho, e aí vai. Geralmente quando eu trabalho em uma proposta, quando eu já num trabalho mais inicial, antes de fazer a criação, eu tento achar dados da área do cliente. Eu tento realmente entender o que eles fazem, em que meio eles estão inseridos. Com muita pesquisa, tento achar números, entro em sites e empresas de pesquisa e assim vai. Depois na área de criação, mesma coisa. É muita procura, muito tempo, muita paciência. Quando tu sente realmente que tu tem uma base, um conhecimento concreto do que tu vai fazer com o cliente, quem é o cliente e quem é as pessoas que lidam com o teu cliente, aí sim, é onde tudo começa. Até aí, tu não tem nada. Tu sabe quem é o teu cliente, tem o nome dele, mas nada mais do que isso. Diferenças de mercado. Bom, acho que tem alguns fatores que são bem diferentes. Primeiro é o tipo de cliente. O tipo de cliente, aqui ele é mais demorado, ele é mais paciente, ele é bem mais estratégico, às vezes um pouco lento. No Brasil as coisas são um pouco mais imediatistas, tudo pra ontem, e tu realmente já tem uma atitude voltada para isso, tu já é mais ativo, tu sabe o que fazer, tu sabe com quem falar ou como resolver o problema. Aqui já é mais parado, assim, as pessoas pensam muito sobre o problema e sobre a solução que tu vai apresentar. Então esse processo, essa conversação demora um pouco mais, esse trâmite. Com relação a gastos, as pessoas aqui realmente investem muito mais do que lá. Quando tu apresenta uma ideia, ela não é tão difícil dela ser aceita como seria lá, porque as pessoas aqui entendem muito mais o valor daquela solução que tu está apresentando para a empresa dela, para o produto, ou que seja envolvido no trabalho. Cara, eu adoro comida, então pra mim o que eu consigo descobrir de lugarzinhos, de restaurantes secretos, assim, aquelas coisas que só o amigo do amigo do amigo conhecem, pra mim são os melhores. Assim. Eu adoro comer, então, lugares novos pra ter uma diversão bem legal, um barzinho legal. Esse aqui é o Kick Bar. Eu jogo muito, é de tebolim, de fluff.
ou como quer que seja o nome que tu der isso. Então eu gosto desse lugar porque tu vai, toma uma cerveja, conversa com os amigos e tu ainda pode se divertir um pouco ali. Eu gosto de alguns outros lugares também onde tu possa dançar depois, entendeu? Tu toma uma cerveja, conversa com os amigos e depois disso tu sai pra uma balada, assim, é legal, eu gosto. Um que eu gosto bastante chama Favela Chic. Outro bar legal também de ir, o Siegfried, em Oxford Square. Tem vários, cara, muitos. Cara, nomes eu não tenho agora, são tantos, cara, porque eu procuro muita referência. Quando eu descubro alguém legal, eu tenho que divulgar essa pessoa para que outras pessoas também conheçam o trabalho dele. Então eu não tenho pessoas que eu admiro, assim, porque eu não acredito em Deus. Assim, as pessoas são boas. Então eu não costumo idolatrar pessoas de design assim. Tem pessoas que eu gosto muito, que eu curto o trabalho, geralmente tudo que ele faz eu gosto. O Michael Place, da Build, é um cara que eu gosto muito. O Mike Pite, da Virtual Evergreen, um cara que trabalha com bastante motion, faz bastante vídeo, eu gosto bastante dele, porque não é um trabalho convencional, não é clichê, se sente alguma coisa nova em tudo que ele faz, então isso me interessa bastante. Eu sempre procuro isso em qualquer área, pintura, ilustração, desenho, identidades, tudo que seja fora do normal, mas que atinja o objetivo, tem um impacto legal, pra mim serve. Eu gosto muito desses caras. Qualidade. Qualidade acima de tudo. Outra coisa. O produto final, o que tu faz tem que ser foda, tu tem que ter prazer no que tu tá fazendo, tem que ser bom. Eu não consigo fazer nada por fazer, assim, fazer e virar as costas, sair feliz. Não consigo. Cara, recado pesquisar bastante, testar bastante. No meu caso, eu não sigo ninguém, mas eu conheço várias áreas, então é sempre experimentar, conhecer pessoas novas, nunca se estagnar, achar que tu sabe, porque isso é a maior besteira que existe. Tu sempre vai aprender também. Eu acho que talento, algumas pessoas nascem com isso, mas eu também acho que isso possa ser desenvolvido com trabalho duro. Porque aquele cara que sempre corre atrás, ele busca, não precisa ter estudo nenhum, cara, só precisa fazer, tem que fazer, entendeu? Não fica comentando, falando do trabalho dos outros, sabe? Faz o teu e mostra que tu é foda pra caralho, se tu não é, aceita as críticas em cima do teu trabalho e cresce com isso, entendeu? Então eu acho que é meio complicado definir talento e trabalho duro. Eu acho que um vem com o outro, sabe? Os dois andam juntos. Alguns nascem com talento e não fazem esforço, outros precisam de um trabalho duro para serem talentosos e são os melhores, entendeu? Às vezes nunca começaram na carreira de design ou publicidade, que seja, mas numa certa fase da vida eles foram para esse caminho e são maravilhosos, são pessoas que hoje eu admiro. Então chegaram ao talento maior através de muito trabalho e humildade também, de reconhecer onde estavam errados e sempre tentar melhorar. Cara, eu acho que eu gaguejei pra cacete.